Número legal, declaro aberta a presente sessão e convido o senhor deputado Carlos Cabral para fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Louvai ao Senhor porque é bom, porque é eterna a sua misericórdia. Quem poderá cantar as festas do Senhor, apregoar todas as suas glórias? Felizes os que observam os preceitos, os que em todo tempo fazem o bem. Lembrai-vos de mim, Senhor, por amor do vosso povo, visitai-me com o vosso auxílio. Amém. O senhor tem a palavra, deputado Carlos Cabral, para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 68ª Sessão Ordinária Híbrida da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, aos 8 dias do mês de novembro do ano de 2022, às 15 horas, no plenário Palácio Maguito Vilela, realizou-se a presente sessão, presidida pelo senhor deputado Álvaro Guimarães e secretariada pelos parlamentares Coronel Adailto e Chico KGL. Havendo o número regimental, o senhor presidente declarou aberta a sessão e convidou o senhor deputado Coronel Adailto para fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Isto feito, foi concedida a palavra ao senhor segundo secretaria de exercício para proceder à leitura da ata da sessão anterior, que, submetida à apreciação do plenário, logou unânime aprovação. Do expediente constou a leitura dos processos 2022-010-787, oriundo do Ministério Público do Estado de Goiás, 2022-010-786, 2022-010-788, 789 e 790, oriundos da Governadoria do Estado de Goiás, 2022-010-771 e 781 da Secretaria de Estado da Saúde, de um ofício em resposta ao senhor deputado Coronel Adailto. Declarado o momento oportuno na fase de apresentação de matérias, usada da palavra dos senhores deputados Leida Borges, apresentando os requerimentos 908 e 910, o projeto de lei número 505, Antônio Gomídio, requerimento número 911, Henrique César, o projeto de lei número 507, Coronel Adailto apresentando o projeto de lei número 506 de sua autoria, o requerimento número 912 da Lavra do nobre deputado Lissar Vieira, e ainda devolvendo à mesa os processos 2019-03732, 2021-0063534 e 2021-008817, apreciados pela Comissão de Meio Ambiente em Recursos Hídricos, 2020-02314, 2021-07793, 2022-001120, 2022-001796, 2022-001995, 2022-002005, 2022-0184, 2022-01099, 2022-01088, 2022-01096, 2022-01098, 2022-01024, 2022-01024, 2022-010-256, 2022-010-337 e 2022-010-476, com parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Thales Barreto encaminhará à mesa o processo número 22-010-772, apreciado pela Comissão de Tributação Financeira e Orçamento, solicitando que o referido processo fosse apreciado na presente sessão. Carlos Salim, apresentando os requerimentos 913 e 914, e Vilmão Escruvinel, requerimento número 915. Nesse momento, atendendo a solicitação do senhor deputado Leida Borges, o senhor presidente pediu que a todos fizessem um minuto de silêncio em homenagem ao deputado Wilson Moreira, falecido no dia 4 de novembro próximo passado. No momento destinado ao pequeno expediente, ocupar a tribuna os parlamentares Leida Borges, Gustavo Sebe e Bruno Peixoto. Logo após foram colocados em votação preliminar e aprovados com objeto de deliberação da Casa os projetos de lei número 501 a 504. Por deliberação do plenário, a hora do dia constou os processos 2022 000917, 1396, 1579, 1611, 1708, 1814, 1819 e a ilha pensado 1998, 1941, 1959, 2111, 1817, 2109, 2114, 2199, 2200, 2201, 2203, 2209, 2151, 174 e 10144. Com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, todos aprovados. 2019-004 4600, 2019-004-936, 2019-003-973, 2019-004-794, 2021-005-219, 2022-010-462 em fase segunda discussão e votação aprovados. 2021-006065, a ilha pensado de número 2021-007746, 2020-02703, 2020-02446, 2022-0110-147, 2020-03685, 2021-005979, 2019-005576, 2019-005575, 2019-005745, 2019-005748, 2019-005750, 2019-005755, 2019-005794, 2019-005930, 2019-005752, 2019-005973 e a ilha pensado de 2019-006263, 2019-005974, 2020-01154, 2020-001482 e a ilha pensado de número 2020-004803,
2020-001933, a ele é pensado de número 2020-002291, 2019-005753, 2020-001240, a ele é pensado de número 2020-001346, 2020-001231, a ele é pensado de número 2020-001345, 2019-006137, 2019-006257, 2019-006285, 2019-005943 e 2019-006005, em fase de primeira discussão e votação, aprovados. 2022-010-772, decreto legislativo em fase de discussão e votação única, que em votação nominal obteve 26 votos sim, aprovado. Ao último processo, fez declaração de voto favorável ao senhor deputado Tião Caruso, esgotada a ordem do dia. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a presente sessão, convocando outra ordinária para amanhã no horário regimental. Deixar de participar da sessão os senhores deputados Henrique Arantes, licenciado, Tiago Albernaz, por motivo de luto em família, e delegada Adriana Corse. Para constar, lavou-se a presente ata, querida e aprovada, será assinada. Está lida a ata, senhor presidente. Está em votação a ata que acaba de ser lida. Senhores deputados que aprovarem, queiram ficar como estão. Aprovada. Tem a palavra o senhor primeiro secretário em exercício, deputado Coronel Adailton, para proceder à leitura da matéria constante do expediente. Muito obrigado, senhor presidente. Primeiro, parabenizar a celeridade e a competência do deputado Carlos Cabral aí na leitura da ata na segunda secretaria. Parabéns. Expediente, processo 2022-01-0791, de 8/11/2022. Vem do Tribunal de Contas do Estado de Goiás ao relatório da gestão fiscal da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás relativo ao terceiro quadrimestre de 2021, senhor presidente. A publicação e posteriormente a Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento. Processo 2022-01-0792, da Governadoria do Estado de Goiás. É um veto integral ao autógrafo de lei número 461, de 18 de outubro de 2022. A publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Mais um ofício em resposta ao deputado estadual Coronel Adailton. Estarei lendo daqui a pouquinho, senhor presidente. Dê ciência a Vossa Excelência e arquivos. Apenas esse expediente, senhor presidente. Encerrado o expediente, o momento é oportuno para apresentação de matérias. Tem a palavra deputado Max Menezes. Boa tarde, senhor presidente. Através do requerimento número 030/2022, nós estamos requerendo aqui a entrega de medalha do Mérito Legislativo Pedro Ludovico ao primeiro tenente da Polícia Militar, senhor Weder Cardoso da Silva, portador do RG de número 28189. Senhor presidente, apresentação de matérias. Só tem a palavra, Coronel Adailton. Na devolução de vários processos apreciados na Comissão de Constituição, Justiça e Redação e também devolver da Comissão Executiva do plenário. Perfeitamente. Eu também quero apresentar, senhor presidente, um projeto de lei que dispõe sobre a obrigatoriedade dos cartórios disponibilizarem certidões de óbito, nascimento e casamento com escrita em braille. E esse projeto visa salvaguardar os direitos relacionados à vida civil daqueles que possuem deficiência visual total, esperando que possam praticá-los em toda a sua integralidade, de forma autônoma, sempre que desejarem. Perfeitamente. O momento continua oportuno para a apresentação de matérias. Encerrado esse expediente, o momento é oportuno para o pequeno expediente. Não temos nenhum orador inscrito. No momento eu quero considerar como visita ilustre que nos faz nesse momento o secretário de Saúde do Estado de Goiás, Sandro Rodrigues. Doutor Sandro Rodrigues, seja bem-vindo à nossa casa. Questão de ordem, senhor presidente. Eu tenho a palavra pela ordem, deputado do Coronel Adailton. Complementando a atitude do senhor em parabenizar e agradecer a presença ilustre do nosso secretário de Saúde aqui, Sandro Rodrigues, eu quero informar a todos que acabamos de participar de uma sessão, de uma reunião da Comissão de Tributação e Finanças desta casa, onde o secretário Sandro veio expor um relatório muito bem elaborado pela Secretaria de Saúde, doutor Antônio, o senhor que é do ramo,
e mostrar que o estado de Goiás está muito bem atendido no campo da saúde. Às vezes as pessoas confundem, senhor presidente, a atenção básica da saúde, que é obrigatoriedade dos municípios, e interpretam que a saúde em Goiás não vai bem. Vai sim, no campo estadual, no campo que é competência do governo estadual, e muito além disso, tem feito sim muito bem. Parabéns, secretário Sandro, parabéns ao governo Ronaldo Caiado pela atuação na área da saúde. E diga-se de passagem, um jovem secretário, né? E competente secretário de saúde do estado de Goiás. Tem a palavra o senhor primeiro secretário para proceder à leitura dos projetos de lei apresentados na presente sessão. Projeto de lei número 505, de 8 de novembro de 2022, declara de utilidade pública a entidade que especifica a Associação dos Produtores Rurais Unidos e Região, do município de Alto Paraíso de Goiás, é a autoria da deputada Leda Borges. Projeto de lei número 516, de 8 de novembro de 2022, dispõe sobre a fixação de material publicitário que especifica nos veículos de transporte escolar. É de nossa autoria, senhor presidente. Projeto de lei número 507, de 8 de novembro de 2022, declara de utilidade pública a entidade que especifica no âmbito do estado de Goiás. Trata-se da Associação Beneficente da Assembleia de Deus Rubiataba, CMA. O projeto é do deputado Henrique César. Apenas esses processos, senhor presidente. Estão em votação, senhores deputados que entenderem ser os mesmos objeto de deliberação, que irão ficar como estão. Aprovado preliminarmente a publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Tem a palavra o senhor primeiro secretário para proceder à leitura da matéria constante da ordem do dia. Senhor presidente, apresento neste momento... Só um momento, secretário. Obrigado. Nós queremos também cumprimentar, como visita ilustre que nos faz nesse momento, a nossa casa, o prefeito de Padre Bernardo, José Leite. Seja bem-vindo à nossa casa. O senhor tem a palavra. Senhor presidente, apresento um requerimento, e inicialmente já solicitando urgência e preferência, para que, assinado por vários deputados dessa casa, para que a sessão ordinária amanhã seja transferida do horário das 15 para as 9 horas da manhã. Perfeitamente. Está em votação a urgência e a preferência requeridas. Os senhores deputados que estiverem de acordo, queiram permanecer como estão. Aprovadas. Está em votação o teor do requerimento. Encerrada. Os senhores deputados que o aprovarem, queiram ficar como estão. Aprovada. A secretaria para providenciar. Senhor presidente, apresento agora os processos com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Processo número 2019-003747, deputado Coronel Dailton, altera a lei número 8.125, 18 de junho de 76, que dispõe sobre a organização básica da Polícia Militar do Estado de Goiás e dá outras providências. Processo número 2020-003663, do deputado estadual delegado Eduardo Prado, dispõe sobre o auxílio especial a ser pago pelo Estado aos dependentes e profissionais das áreas de saúde e outras atividades auxiliares essenciais no âmbito do Estado de Goiás. Processo número 2022-001710, do deputado Bruno Peixoto. Disciplina a utilização do colar de proteção e blindagem adequada quando a realização de exames nos quais ocorra a emissão de radiação. Processo número 2022-002210, deputado Virmondes Cruvinel. Concede título de cidadania que especifica ao senhor Marcelo Terto e Silva. Processo número 2022-002313, deputado Gustavo Seba, fica instituído no âmbito do Estado de Goiás ao dia da conscientização da apraxia. Processo número 2022-002343, deputado Wilde Cambão, institui as empresas concessionárias e permissionárias de transporte público intermunicipal no âmbito do Estado de Goiás, disponibiliza meios para que os pagamentos sejam realizados através de PIX.
Processo número 2022-002344, deputada Adriana Corsi. Dispõe sobre programa de energias alternativas para habitações de interesse social. Processo número 2022-002345, deputada delegada Adriana Corsi. Dispõe sobre o reconhecimento do bem que especifica como patrimônio cultural e material do Estado de Goiás. Processo número 2022-002353, deputado Bruno Peixoto, concede título de cidadania que especifica Alexandre Pinto Lourenço. Processo número 2022-010077, deputado delegado Eduardo Prado, concede título de cidadania que especifica Carlos Augusto Vasconcelos de Andrade. Processo número 2022-010087, delegado Eduardo Prado, concede título de cidadania que especifica José Antônio Machado Sena. Processo número 2022-010093, deputado Antônio Gomide, institui o mês estadual de estímulo à prática de corridas de rua no estado de Goiás. Processo número 2022-010023, deputado Alisson Lima, altera a lei 11.651, de 26 de dezembro de 91. Processo número 2022-010024, deputado Virmontes Cruvinel, concede título de cidadania que especifica Glauco Henrique Matskov de Freitas. Processo número 2022-010202, deputado Coronel Dailton, dispõe sobre o reconhecimento da folia de Santo Reis, realizada no município de Inaciolândia, como patrimônio cultural e imaterial goiano, e dá outras providências. Processo número 2022-010271, deputado Francisco Oliveira concede título de cidadania que especifica Azaide Donizete Borges Martins. Processo número 2022-010476, deputado Lissaura Vieira, dá nova denominação ao próprio público que especifica Escola Estadual Ulisses Naves, com sede no município de Caldas Novas. Apenas esses processos, senhor presidente. Está em discussão os pareceres. Encerrada. Em votação, encerrada. Senhores deputados que os aprovarem, que irão ficar como estão. Os contrários que se manifestem. Aprovados os pareceres às comissões pertinentes. Pode ir assinando aí. A palavra está com Vossa Excelência, deputado. Então vamos lá na ordem do dia, senhor presidente. Votação nominal, processo em fase segunda, discussão e votação. Processo número 2020-000993, deputado Bruno Peixoto. Está em discussão. Encerrada. Em votação, encerrada. Senhores deputados que o aprovarem, querem ficar como estão. Aprovado em segunda discussão e votação, a Secretaria para extração de autógrafo. Processo em fase de segunda discussão e votação 2022-010147. Deputado Júlio Pina declara de utilidade pública a entidade que especifica Associação Cultural Quadrilha Junina Arrasta-Pé, com sede no município de Senador Canedo. Está em discussão, encerrada. Em votação, encerrada. Senhores deputados que aprovaram, continue como estão. Aprovado em segunda discussão e votação, a Secretaria para extração de autógrafo. Processo em fase de segunda discussão e votação 2021-005980. Deputado delegado Eduardo Prado dispõe sobre o registro do bem imaterial que especifica como patrimônio cultural goiano, Capim do Brejo, do município de Serranópolis. Está em discussão. Encerrada. Em votação, encerrada. Os deputados que aprovarem, queriam ficar como estão. Aprovado em segunda discussão e votação, a Secretaria para extração de autógrafo. Ainda na ordem do dia, processo em segunda fase de discussão e votação, 2021-006065 e 2021-007746. Deputados Júlio Pina e Hamilton Filho. Inclui os cartões de crédito e débito como meio de pagamento de tarifas de pedágio em rodovias estaduais. Está em discussão. O senhor quer discutir o projeto? Doutor Antônio, deputado doutor Antônio. Questão de ordem. O senhor tem a palavra pela ordem. Senhor presidente, no momento oportuno, gostaria que o senhor convocasse a comissão mista para, logo após a sessão do plenário, a gente votar alguns projetos na mista. Perfeitamente, no Obrigado. momento oportuno. Está em discussão. Encerrada.
Em votação encerrada. Senhores deputados que aprovarem, que ele ficar como estão. Aprovado em segunda discussão e votação, a Secretaria para extração de autógrafo. Processo em fase de segunda discussão e votação, 2019-003918. Deputado Virmondes Cruvinel. Institui a política estadual de incentivo ao uso de biomassa para geração e cogeração de energia renovável. Está em discussão. É encerrada. Em votação. Encerrada. Senhores deputados que aprovarem, que ele ficar como estão. Aprovado em segunda discussão e votação, a Secretaria para extração de autógrafo. Processo em fase de segunda discussão e votação, 2019-005570. Deputado Cairo Salim. Dispõe sobre a inclusão de medidas de conscientização, prevenção e combate à depressão, à automutilação e ao suicídio no projeto pedagógico das escolas públicas do Estado de Goiás e dá outras providências. Está em discussão. É encerrada. Em votação. Encerrada. Senhores deputados que aprovarem, que ele ficar como estão. Aprovado em segunda discussão e votação, a Secretaria para extração de autógrafo. Processo em fase de segunda discussão e votação, 2019-005381 e 2019-005385. Deputados Charles Bento e Tiago Albernaz. Institui o Código de Defesa do Empreendedor. Estabelece normas para a expedição de atos públicos e liberação da atividade econômica e dispõe sobre a realização de análise do impacto regulatório e dá outras providências. Está em discussão. É encerrada. Em votação. Encerrada. Senhores deputados que o aprovarem, que ele ficar como estão. Aprovado em segunda discussão e votação, a Secretaria para extração de autógrafo. Processo em fase de segunda discussão e votação, 2019-005933. Deputado Charles Bento. Institui o Programa Estadual de Incentivo ao Jovem Empreendedor a ser desenvolvido em escolas públicas e privadas no âmbito do Estado de Goiás. Está em discussão. É encerrada. Em votação, encerrada. Senhores deputados que aprovaram, que queiram ficar como estão. Aprovado em segunda discussão e votação, a Secretaria para extração de autógrafo. Processo 2020-002351, 2020-002692, 2020-002707, 2020-002819, 2021-005463. Deputados Charles Bento, Bruno Peixoto, Cláudio Meirelles e Thales Barreto. Dispõe sobre a obrigatoriedade de afixação de dispensadores de álcool em gel no transporte público e nos terminais rodoviárias e aeroportos do Estado de Goiás. Está em discussão. É encerrada. Em votação, encerrada. Senhores deputados que o aprovarem, querem ficar como estão. Aprovado em segunda discussão e votação, a Secretaria para extração de autógrafo. Processo em fase de segunda discussão e votação, 2021-005078. Deputado Rafael Gouveia, dá denominação ao próprio público que especifica: rodovia Jorge Branco de Gouveia, no trecho da ZO 070 entre as cidades de Goiás e Itapirapuã. Está em discussão. É encerrada. Em votação. É encerrada. Senhores deputados que aprovarem, querem ficar como estão. Aprovado em segunda discussão e votação, a Secretaria para extração de autógrafo. Processo em fase de primeira discussão e votação, 2021-005150. Autor é o deputado Coronel Adailton, esse que vos fala. Altera a Lei 11.651, de 26 de dezembro de 1991, que institui o Código Tributário do Estado de Goiás. Está em discussão. É encerrada. Em votação, encerrada. Senhores deputados que aprovarem, querem ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação, 2022-010228. Deputado Deputado Humberto Teófilo. Declara de utilidade pública a entidade que especifica: Instituto Fila da Catarata, com sede no município de Goiânia. Está em discussão. É encerrada. Em votação, encerrada. Senhores deputados que aprovarem, querem ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação, 2020-004970. Autor é o delegado Eduardo Prado. Altera a Lei 18.025, de 22 de maio de 2013, que dispõe sobre o acesso às informações e aplicação da Lei Federal 12.527, de 18 de novembro de 2011, no âmbito do Estado de Goiás. Está em discussão. É encerrada, em votação, encerrada. Senhores deputados que aprovarem, querem ficar como estão.
Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Deputado Charles Bento, o senhor pediu uma questão de ordem? O senhor tem a palavra. Boa tarde, presidente. O número da cena? Presidente, quero aqui registrar a presença honrosa dos alunos aqui da Escola Castro Alves, da Escola Verani Machado do Primavera, de vários gestores que vieram aqui conhecer o nosso plenário, nossa Assembleia Legislativa, dizer que sejam todos bem-vindos e é uma honra recebê-los, educadores, a nossa gestora Luciana, do Colégio Dantas, nossa amiga Carla, meu amigo JJ, quer ver, está faltando a Juliana, está aqui a Juliana, Dona Íris, enfim, vários gestores. Sejam todos bem-vindos a essa casa de vocês. Obrigado. Essa nossa assessoria que considero como visitas ilustres que nos faz nesse momento todas as pessoas mencionadas pelo deputado Charles Bento. Processo em fase de primeira discussão e votação 2021-005285. Autora deputado delegado Eduardo Prado. Altera a Lei 20.756, de 28 de janeiro de 2020, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Estado de Goiás, das autarquias e fundações públicas estaduais. Está em discussão. Encerrada. Em votação, encerrada. Senhores deputados que o aprovarem, querer ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação 2021-006506. Autora deputado Charles Bento. Dispõe sobre a obrigatoriedade de licenciamento veicular perante o DETRAN nos casos em que especifica. Está em discussão. Encerrada. Em votação, encerrada. Senhores deputados que o aprovarem, querer ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação 2020-003768. Deputado Paulo Trabalho. Altera a Lei 9.785, de 7 de outubro de 85, que regula a prestação do Estado de Goiás do Serviço de Assistência Judiciária e Defensoria Pública. Está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Senhores deputados que o aprovarem, querer ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação 2020-002834. Autora deputada delegada Adriana Corse. Acrescenta o inciso 4º ao artigo 2º da Lei 20.637, de 12 de novembro de 2019. Está em discussão. Encerrada. Em votação, encerrada. Senhores deputados que aprovarem, querer ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação 2021-005012 e 2021-006519. Autores, deputado Charles Bento e Bruno Peixoto. Institui a criação do Banco Comunitário de Cadeira de Rodas no âmbito do Estado de Goiás. Está em discussão. Encerrada. Em votação, encerrada. Senhores deputados que aprovarem, querer ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação 2020-002279. Autor o deputado Hélio de Souza. Altera a Lei 20.064, de 4 de maio de 2018, que dá denominação ao próprio público que especifica. Antes de colocar em votação esse processo, esse projeto, eu quero atender nesse momento uma solicitação do deputado Dr. Antônio, que é presidente da Comissão de Constituição e Justiça e também da Comissão Mista. Ele pediu que nós convocássemos uma reunião logo após os nossos trabalhos aqui em plenário. Eu coloco em votação. Deputados que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado. Então, logo após o nosso trabalho aqui no plenário, estaremos lá na Comissão de Constituição e Justiça para uma reunião. Está em discussão. Encerrada. Em votação encerrada. Os senhores deputados que aprovarem, querem ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação.
Processo em fase de primeira discussão e votação, 2022-00-1280. Autor é o deputado delegado Eduardo Prado. Declara de utilidade pública a entidade que especifica. Lar Bom Samaritano, com sede no município de Firminópolis. Está em discussão. É encerrado. Em votação, encerrado. Senhores deputados que aprovarem, querem ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação 2021-00-8707. Autor o deputado Rafael Gouveia. Declara de utilidade pública a entidade que especifica. Associação Terapêutica Resgatando Vidas, com sede no município de Campo Norte. Está em discussão. É encerrada. Em votação, encerrada. Senhores deputados que aprovarem, querem ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação 2022-00-0138. Deputado Amaury Ribeiro. Declara de utilidade pública a entidade que especifica. Associação Sintonia Animal, com sede no município de Piracanjuba. Está em discussão. Encerrada. Em votação, encerrada. Senhores deputados que aprovarem, querem ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação 2022-01-0180. Autor é o deputado Thales Barreto. Declara de utilidade pública a entidade que especifica. Associação Semeadores do Bem, no município de Goiânia. Está em discussão. Encerrado. Em votação, encerrada. Senhores deputados que aprovarem, querem ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação 2022-01-0197. Autor o deputado Max Menezes. Declara de utilidade pública a entidade que especifica. Associação dos Nordestinos de Senador Canedo. Está em discussão. Encerrada. Em votação, encerrada. Senhores deputados que aprovarem, querem ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação 2022-01-0226. Deputado Jefferson Rodrigues. Declara de utilidade pública a entidade que especifica. Associação de Ecoterapia Reabilitando Vidas, com sede no município de Bela Vista de Goiás. Está em discussão. Encerrada. Em votação, encerrada. Senhores deputados que aprovarem, querem ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação 2021-00-7793. Autor o deputado Charles Bento. Declara de utilidade pública a entidade que especifica. Associação Comunitária Beneficente Portas Abertas, com sede no município de Goiânia. Está em discussão. Encerrada. Em votação, encerrada. Senhores deputados que aprovarem, querem ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Com a celeridade e competência de Vossa Excelência, encerrada a ordem do dia, nós esgotamos mais uma vez a pauta da ordem do dia. Parabéns. Idem. Obrigado, deputado Coronel Adailton, que fez um trabalho excelente todos os dias aqui, nos auxiliando aqui como primeiro secretário, nos ajudando muito. Senhores deputados, houve uma convocação e nós já consultamos o plenário para a reunião da Comissão de Constituição e Justiça e Comissão Mista. Convocação essa feita pelo doutor Antônio. Então nós vamos encerrar a presente sessão convocando outra para quarta-feira no horário regimental. Quarta-feira da semana que vem, no horário regimental. Revogo o despacho. Não vou revogar o despacho, porque a sessão ordinária vai acontecer na quarta-feira da semana que vem. Mas amanhã teremos uma reunião, a reunião ordinária às 9 horas da manhã. É porque a dona Sandra falou, a convocação para a semana que vem, tem um feriado na terça-feira, será na quarta-feira. Então amanhã, nobres deputados, a reunião ordinária será às 9 horas da manhã. Consentida pela maioria dos deputados desta casa. Muito obrigado, está encerrada a sessão.